Estamos voltando para tirar as dúvidas. Deixa eu ver se o doutor André conseguiu entrar. Manuzinha, saudade. Voltamos. Então vamos lá. TDAH, autismo e como ensinar a criança a lidar com frustrações quando ela apresenta esses transtornos. Então, uma das queixas de muitos pais são os fenômenos conhecidos como birra, né? Que é quando a criança se desorganiza por uma frustração muito importante. O que a gente sempre pede é que em casos como birra, a gente não faça a vontade da criança. Se quando a criança se joga no chão, arremessa objetos, tenta bater em alguém, se nessa hora, para terminar com aquilo, você faz a vontade dela, você tende a perpetuar esse comportamento. Ou seja, isso tende a acontecer inúmeras vezes. A ideia, por mais que a gente esteja naquele momento ali passando vergonha, porque acontece e todo mundo está olhando, mas mesmo assim a ideia é não atender essa vontade da criança e de uma forma muito clara, conversar com ela, explicar que aquilo não é correto e que você não vai fazer desse jeito. Uma das coisas que a gente pede sempre, Olga, é que na hora de fazer esse reforço, a gente evite o reforço negativo, que é falar mal da criança. Então, às vezes, o pai, quando acontece uma coisa dessa no shopping, ele chega e diz, poxa, toda vez que tu faz isso, toda vez que a gente sai e acontece uma coisa dessa, eu já espero que tu fique fazendo essa confusão, eu não vou mais sair contigo porque toda vez é muito ruim. Quando você faz isso, você reforça na criança a ideia de que ela é uma criança danada e que ela faz sempre isso. A ideia sempre é passar para ela uma outra ideia. A ideia de que ela é uma boa criança e que aquilo que aconteceu foi uma surpresa. Então, na volta do carro, você deve dizer, poxa, eu não esperava isso de você. Eu achei que ia ser um passeio muito legal. Eu estranhei. Você é uma criança tão bacana, por que você fez isso? Se você reforça isso toda vez, a criança ela vai tentar te mostrar em algum momento que ela é sim uma criança bacana e que aquilo foi uma exceção. Eles têm um trabalho bem interessante, né, de uma pesquisadora norte-americana, que é Carol. Ela fez um trabalho em que ela pegou crianças e separou em 2 grupos. Eu gosto muito, eu sou fã desse trabalho, porque ele tem muito a ver com o que a gente faz no consultório. Ele pegou um grupo de crianças e elogiou como crianças inteligentes. Ele elogiava e dizia, as crianças faziam quebra-cabeça e ela dizia, vocês são muito rápidos. Eu não conheço ninguém tão rápido quanto vocês. Vocês são muito inteligentes. E o outro grupo, eles elogiavam como esforçados. Vocês não desistem, vocês são esforçados. Ou seja, um era uma qualidade e o outro era pela ação. Depois, eles mandavam as crianças fazer de novo um quebra-cabeça. E eles perceberam que aquelas crianças que foram elogiadas como inteligentes, elas pegavam quebra-cabeças do mesmo tamanho, porque elas precisavam provar que elas eram inteligentes. E as crianças que foram elogiadas como esforçadas, elas procuravam quebra-cabeças maiores, porque elas precisavam provar que elas eram esforçadas. E aí, de propósito, o pesquisador tirou os quebra-cabeças mais simples, numa outra prova, e mandou de novo. As crianças esforçadas pegavam quebra-cabeças ainda maiores. As crianças que eram chamadas de inteligentes, elas choravam e não conseguiam completar a prova. Se frustravam porque não conseguiam provar para o examinador que elas eram inteligentes como ele pensava que era. Então a gente viu que se você elogia o 10, você vai exigir esse 10 e um 9,5 pode não ser interessante para a tua criança mais. Então quando chega um 10 na tua casa, ou um 9, você elogia o esforço. Você diz, bacana, eu vi que você se esforçou, parabéns, é um reflexo do teu esforço. Porque se um dia vier uma nota mais baixa, você vai dizer, tudo bem, você se esforçou, mas às vezes a gente tropeça. Agora, quando você fala que ele é o mais inteligente da turma, que ele só tira 10, um 9,9 às vezes não é suficiente. Então, elogiar sempre a ação da criança para obter aquele objetivo. Não elogiar a criança diretamente, porque senão a gente percebe que isso realmente, a longo prazo, traz nela um grau de exigência enorme. E aí, hoje, vocês iriam se surpreender com o número de crianças com quadro de ansiedade que a gente recebe no consultório. Sabe que eu vou assistir essa live de novo, só que da segunda vez eu vou assistir com o meu caderno, né? Porque eu vou precisar anotar. Olha, e a última pergunta, as 2 últimas perguntas que eu tenho aqui. Perguntaram sobre a influência da tela sobre o consumismo, principalmente diante desses youtubers que trabalham abrindo presente, mostrando as marcas, né? Qual é a sua opinião em relação a isso e como ela colocou assim, como treinar essa questão do consumismo consciente? Isso é uma questão tão interessante, porque aí vai ser um problema da criança e nosso, né? Como a gente está voltado para um consumo maior. Eu acho que assim, essa pandemia, Olga, ela vai mudar muita coisa da vida da gente, sabe? Eu acho que a gente realmente
claro, foi a custas de muito sofrimento, né? E respeito demais o sofrimento das pessoas e nós que passamos por tudo isso. Mas eu acho que algumas coisas a gente vai precisar aprender e talvez modificar. Uma delas é a nossa necessidade exagerada de consumo, né? A partir do momento que a gente já não saía mais de casa, que todo mundo não tem mais como ostentar as roupas, o sapato, a bolsa, o carro, o relógio, a gente começou a ver que talvez não seja interessante, que a gente pode passar 2 meses sem usar um relógio e que isso não vai mais fazer falta. E que ter um relógio mais bacana não faz qualquer diferença desde que mostre as horas. Então, isso serve para todos. De novo, não vem daqui uma lição de moral de alguém que exercitava isso, não. Vem de alguém que está aprendendo com isso e que quer sair melhor disso tudo. E as nossas crianças são assim, né? Um dia desse a minha pequena pediu uma LOL e eu disse, mas eu não estou te vendo mais brincando com a LOL. Mas ela, mas eu gosto da surpresa. Então, assim, criou-se na criança a ideia do abrir, né? Se você for ver, boa parte dos brinquedos hoje tem a ver com coleção. E ser de coleção significa ter que comprar em série, né? Então não basta mais lançar aquela novidade, eles lançam novidades em série, que é para você se comprometer a comprar várias coisas ao mesmo tempo. Isso é muito ruim. A ideia é, presente é no aniversário, é no Natal, é no Dia das Crianças, ou quando você achar adequado, mas nunca quando a criança pedir. Se eu estou no shopping, ela aponta e diz, ah, pai, mas eu quero. Nesse momento você tem que ser frio, por mais que não te custe ir lá e comprar, às vezes uma coisa bem barata, bem simples. Mas quando ela pede, não. No outra semana, se você passou na frente da loja, olhou e achou que é a cara dela que quer comprar, pode comprar. Não tem problema nenhum fazer surpresa, é muito legal. Mas eu não posso dar à criança essa ideia desse poder, lá na frente de uma loja, apontar o dedo e dizer, eu quero. Porque não é assim pra gente também. Quando eu, André, quero algo, eu tenho um esforço enorme para conquistar aquilo. Eu não chego e aponto o dedo, né? Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente, por vezes, olha e pensa naquela do eu mereço. Isso vale para tudo. Não só para o consumo, mas alimentação. Quantas vezes a gente não fala isso, né? Ah, eu mereço, eu mereço. E aí eu vou assumir a minha culpa, né? Eu sou assim também, né? E a minha esposa endócrina me assistindo vai brigar já já comigo. Né? Mas tem aquele dia mais cansado, a gente chega e diz, não, eu mereço, eu vou pedir isso, eu vou fazer aquilo. E aí nesse eu mereço a gente vai se estragando, né? Se piorando. Na verdade eu acho que a gente merece uma vida longa, acho que a gente merece ser saudável, a gente merece estar bem. Eu conversando agora com a Mariana, faz pouco tempo a gente estava conversando exatamente sobre consumo, sobre essas coisas, sobre ostentação, sobre tudo isso. E o entendimento foi que, provavelmente, a próxima saída de casa, a gente vai procurar as roupas que a gente gosta, as roupas que são confortáveis, as roupas que têm um visual que a gente acha legal e bacana, mas não para mostrar para alguém, mas porque a gente vai querer andar bem, feliz, satisfeito, confortável, né? Isso eu acho que vai ser uma mudança. E a gente tem que ter um esforço enorme para que as crianças saiam diferentes. Eu fiz uma pergunta na live passada, que era sobre aprendizado, e tem muito a ver com isso aqui. O que será que as crianças vão levar desse tempo de pandemia? Daqui a 10, 15 anos, quando eles estiverem lembrando disso que passaram em casa com os pais, qual será que vai ser a memória? Assim, será que vai ser só o YouTube, né? Será que vai ser só a TV? Será que a gente vai conseguir passar uma mensagem diferente? Então, é um exercício, sabe? A gente tentar se esforçar bastante para que seja diferente. Para que daqui a 15 anos elas possam contar algo que cresceram com esse movimento. Isso, por exemplo, vale muito para o pré-adolescente, para a criança maior, em que elas vão, sem dúvida, marcar bem isso, e isso vai repercutir lá na frente de forma bem importante. A gente tem uma pergunta aqui, ó. Comprar o mesmo brinquedo para as crianças é correto ou deve-se trabalhar a divisão? Acredito que ela está perguntando, tipo, do irmão para o irmão. Ah, pronto. Isso é interessante, assim. O que a gente vê, geralmente, é primeiro que trabalhar a divisão é excepcional, né? Comprar um e irmãos dividirem é muito bacana. Isso vale para a vida inteira como aprendizado. Segundo, que a gente não tem a obrigação de sempre comprar para todos. Se é um aniversário de um, eu não tenho que chegar com um presente para o outro também. Se eu passei e vi na vitrine uma coisa que é a cara daquele garoto, eu posso comprar algo para ele. Claro que um pai consciente vai ter sempre um rodízio e vai sempre comprar coisas para as crianças diferentes. Mas eu não preciso fazer sempre o mesmo para todos os filhos, até porque existe o princípio da equidade, né? Que cada um deve ser tratado diferente, porque é diferente. Estão perguntando, né? Aqui, nem para gêmeos. Pronto. Para os gêmeos, vamos fazer o seguinte, a gente compra um e divide para os dois. Ou então compra coisas que sejam em 2, em 3, né? Às vezes é uma dupla de super-herói. Eu não tenho que comprar 2 Batman. Eu posso comprar um Batman e o Robin e eles vão se revezar. Tem uma hora que um vai ser o Batman, tem uma hora que o outro vai ser o Batman.
Isso vai ser um aprendizado bacana. Eu não posso ter que comprar 2 Batmans, né? Nem para gêmeos, nem para quadrigêmeos, né? A Ju tá ali, né? Tem 4 meninas, 4 bonequinhos do Batman na mesma casa. É melhor comprar o Batman, o Robin, depois o Superman e comprar o Homem-Aranha e eles poderem trocar os brinquedos e ficar assim, né? Então, a ideia é compartilhar. Volta para aquela história, assim, se a criança sabe compartilhar, ela dá show. A criança que compartilha, quando ela chega no aniversário, ela dá show. Ela não fica presa na lembrancinha dela. Ela entrega a lembrancinha dela para o outro, ela entrega o brinquedo. Criança que entrega brinquedo, que compartilha brinquedo, ela dá show onde ela é tranquila. O pai senta para conversar, sabendo que o filho vai se divertir, que não vai ter confusão, que a criança também, vai ser... Né? Ela Isso, cede. isso. A criança cede fácil. Não, a gente não está falando daquela criança que cede e fica isolada. A gente está falando daquela que mesmo assim domina as brincadeiras, que consegue participar. Essa criança, ela tem um espírito de liderança e ela tem tudo para ter uma vida mais feliz. Porque ela não é apegada. Então, quem não é apegado tende a ter uma vida mais feliz. E isso é um exercício, né? Isso é um exercício. Juntando, claro, com a genética, a gente tem crianças mais apegadas e crianças que são menos apegadas, mas a gente tem que trabalhar aquela que é mais apegada para que ela veja a felicidade quando o outro está feliz, né? E isso tem muito a ver com os irmãos, porque é bom demais treinar isso em casa com os irmãos, né? Sempre fazendo dividir. Verdade. A gente tem outra pergunta aqui. Muitas crianças, antes de atendimento com terapeutas, fazem uso de aparelho celular. Deixa eu ver aqui. Costuma interferir, Isso entendeu? Isso interfere? Costuma interferir, porque o celular, como requer muito foco e muita atenção, na hora que você para... Pronto, agora vamos parar que vamos entrar para a sessão da tia fulana. É muito desleal com a tia fulana, entendeu? Para ela competir com o celular é dificílimo. É totalmente diferente. Se ela tiver um consultório com um brinquedo único e a tia fulana puder, inclusive, pegar o brinquedo e entrar com esse brinquedo no consultório, funciona, dá certo. Mas se você está na sala de espera de uma terapeuta com um celular, é desleal, porque a terapeuta, coitada, não vai poder usar o celular na maioria das vezes. Às vezes pode, em algumas terapias, mas a maioria não. E aí, para ela entreter essa criança que está ali meia hora esperando com o tablet, é extremamente difícil. Então, o ideal é não levar para a sala do consultório o tablet para facilitar a vida do terapeuta ou do médico, da consulta, né, que for fazer. E a nossa última pergunta é sobre a criança blogueira. Pronto. O segredo fica na supervisão, né? Supervisão. Eu entendo que uma criança pequena ela não tem ainda a capacidade de formar um conteúdo, né, adequado se não tiver uma supervisão. Então, se você tiver uma boa supervisão, você consegue fazer um canal proveitoso, que passe boas impressões para as crianças, que passe boas lições, que seja interessante também para os adultos assistirem. Mas para mim é muito óbvio, é muito claro que uma criança pequena não consegue fazer isso só. Então, eu tenho receio de quando é uma exposição vazia, expor por expor, entendeu? Então, a gente tem que sempre pensar em conteúdos que são adequados para aquela faixa etária. Se eu coloco um conteúdo que aquela criança não atinge, na verdade eu estou só favorecendo a exposição e isso a longo prazo não vai se manter. Então, se eu vou ter um blog para uma criança muito pequena, que seja ela fazendo coisas de crianças pequenas. Crianças está crescendo, eu vou oferecer crianças maiores. Mas, claro, sempre com a supervisão, né? A gente hoje tem muita exposição, né, Olga? Assim, a questão das mídias favoreceu isso porque facilitou. A gente tem muito conteúdo interessante, mas a gente tem, às vezes, conteúdos que a gente acha que é inapropriado. Então, acaba a gente, né, os pais, fazer um filtro, né, do que a criança vai receber. Né? E aí entra criança e adolescente. Quando eu faço palestra para pai de adolescente, principalmente, eu pergunto, eu dou nome de série, eu dou nome de personagem de youtuber e pergunto quem conhece. É o que os filhos assistem. E aí lembra que eu te falei que isso faz parte da formação da criança? Então, assim, o jovem, ele vai buscar informação. Ele vai ter na internet. Tem uns artigos que falam sobre o que é buscado no Google para jovens que têm entre 13 e 27 anos. A gente tem uma porcentagem grande de crianças que procuram sobre forma de emagrecer. Né? Eu estou falando de jovens agora, tá certo? A gente tem um número grande de jovens que procuram sobre automutilação, que a gente chama de self-cutting, né? A gente tem uma forma grande de jovens, um número grande de jovens, quase 10% já procuraram sobre o termo suicídio. Isso não quer dizer que eles vão fazer isso, né?
Isso quer dizer porque ouviram de um colega, ouviram e quiseram entrar no Google para saber sobre isso. Agora, eu vou te dizer, se eu estou te dizendo que 10% da população jovem já procurou sobre automutilação na internet, e se eu não tenho 10% dos pais que conversam abertamente com os filhos sobre isso, então eu tenho uma porcentagem de jovens que têm informação do Google, mas não tem informação da família. Certo? Se eu tenho quase 20% que procurou sobre emagrecer e eu não tenho a família falando sobre isso, então eu tenho jovens que só têm informação na internet. O que é que eu falo para os pais dos adolescentes? Converse. Fale. Sobre o quê? Sobre tudo. Tudo que você achar que ele já tem idade para ter discussão na internet, porque ele vai ter. E quando ele tiver essa exposição, ele tem que ter tua opinião. Então a gente tem que falar... Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque como eu trabalho diretamente com estética, eu recebi, né, uma paciente, logo antes da gente entrar nessa quarentena, que ela me falou que foi atrás de fazer um tratamento estético, mas que tinha que esconder da filha, porque a filha adolescente estava acima do peso e a filha começou a ter raiva da mãe, porque a mãe estava bem, tinha um corpo bacana, porque os amigos do colégio começavam a dizer para a filha que eu pegava a tua mãe é muito bonita. E como ela estava acima do peso, pesava mais de 100 quilos, ela começou a agir com agressividade com a mãe por conta disso. E aí, uma das coisas que ela me perguntou, né, que ela falou, por ela ser uma conhecida, a filha dela ser minha aluna na universidade, pediu para que eu não comentasse com a menina, porque a menina tinha esse tipo de reação. Travou minha imagem aqui, mas consegue ouvir meu som? Tô. Consegue me ouvir? Consigo. Pronto. Então, assim, é exatamente isso que você está falando. Tem a ver com a questão da autoimagem, e tem a ver com a imagem formada, a imagem projetada. Então, a ideia é, essa mãe ela tem que ter um canal de comunicação muito interessante com a filha para falar sobre a questão de saúde, falar sobre a questão de estética, sobre o bem cuidado, sobre tudo isso. Se ela reservar para outras pessoas essa questão, e aí eu acho, assim, na minha opinião, e aí a gente não está falando de casos específicos, a gente vai falar de uma forma sempre geral, né, quando a gente está falando em lives, mais do que esconder, eu acho, é trazer para a filha sobre qual é a experiência dela com o corpo, com o que ela acredita que é bacana e tudo isso, para que a filha possa tomar as decisões, se é para ela também interessante, se ela também quer ir por esse caminho. Porque, na verdade, se ela esconde, é mais difícil ainda para a filha tomar essa decisão. Né? Muito aberto, uma vez muito a aberto, minha filha, né? Maria E eu acho que a Júlia, gente né, perguntou para mim, mamãe, quem é gordo não é feliz? Eu disse, não, filha, quem é gordo não é saudável, mas é feliz, pode ser feliz, né? Mas não é saudável, por isso que a gente tem que procurar se alimentar bem, fazer atividade física, porque a pessoa que está acima do peso, ela não está saudável, mas ela pode sim ser feliz, né? Exatamente. É muito complicado. Exatamente, eu acho que é exatamente quando você coloca, na verdade, que a busca, no caso, é pela saúde, e aí a gente vai em busca disso através de exercícios físicos, de um cuidado da alimentação, você direciona bacana. É óbvio que a modelação do corpo dela vai em busca da saúde e atingir o objetivo da beleza. Aí eu fico bacana, mas se eu coloco o padrão de beleza, e como esse padrão de beleza muitas vezes não é alcançado, porque nós temos padrões de beleza diferentes, e se eu ficar mirando naquele eu posso nunca atingir, acaba sendo um problema, né? Então, o que eu peço, assim, os pais e adolescentes é conversa. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre tudo. Tem um artigo, e assim, para eu não ficar enchendo de artigo aqui, mas outro que eu sou fã. Ah, mas você está adorando. 5 refeições por semana em família diminuiu o acesso a álcool e droga entre os filhos. Então, quem faz 5 refeições em família por semana tem uma chance menor de que o filho usou drogas. Porque naquele momento, olho no olho da refeição, você consegue que as crianças ou aulas, né? Sem celular, olho no olho, né? A gente consegue identificar se essa criança precisa de ajuda de algum aspecto. Então, extremamente importante a refeição. Nossa, eu estou assim me sentindo plena, abençoada por essa live de hoje, doutor André. A gente já está aqui quase 1h30 de live, né? Muitas informações importantes. Eu vou abrir só para essa última pergunta, porque a pessoa já fez, e aí a gente encerra. Então, ela perguntou como trabalhar a criança de hiperfoco no tablet ou celular.
Então, assim, o celular e o tablet, eles provocam muito hiperfoco, né? Assim, a ideia é tentar reduzir a hora do tablet, levar esse tablet para depois das atividades acadêmicas, então só depois da atividade escolar, e tentar fazer com que o conteúdo do tablet seja mais interativo e não ficar só de espectador. Então, se eu conseguir reduzir esse tempo, melhorando e aumentando a interatividade, isso tende a hiper focado no tablet e depois o prejuízo. Perfeito. Olha, tem muitos pacientes aqui desde a live anterior, todo mundo dizendo, mandando beijo, agradecendo os cuidados. É porque se eu fosse ficar lendo, eu ia interromper muito. Mas, gente, eu tenho certeza que o doutor André conseguiu ver a maior parte, né? De todas as pessoas que deixaram o seu carinho, né? Porque eu vi que tem muita gente deixando carinho aqui, deixando gratidão. E eu não tenho dúvida que o senhor é muito abençoado, porque com certeza, principalmente na sua área da atuação, a gente fica realmente muito, como pais, né? A gente fica muito dependente dessa informação, desse acompanhamento, com esse carinho que o senhor passa, com esse cuidado que o senhor passa, porque afinal é o nosso maior bem, são os nossos filhos, né? E isso é muito importante para a gente. Muitíssimo obrigada por essa live. Hoje a gente vai ter que fazer mais, porque tem muita gente aqui dizendo que tem que ter outras, que tem que ter mais. A gente vai abordar mais profundamente e ver mais artigos, né? Uma coisa mais científica, até para os profissionais da área da saúde, porque a gente tem muito profissional aqui da área da saúde também, né? E é isso, eu gostaria de agradecer imensamente por essa live. Amanhã tem live com o Valderi, tá? Para quem tá aqui com o Dr. Valderi Vieira, amanhã vai falar sobre tônus muscular pré-cirurgia plástica. Então, quem quiser acompanhar também vai ser muito bem-vindo. Doutor André, gratidão. Aí, depois vamos falar sobre a gratidão, porque as pessoas estão usando gratidão de uma forma muito sem sentido, né? É verdade, mas eu vi um material na internet bem interessante sobre a gratidão, que estava numa tradução no inglês, que era exatamente o que mostra um sentimento de gratidão com tudo que acontece de bom com a gente. Agradecer demais, né? Vocês são uma família que a gente ama muito aqui em casa, né? Que está sempre presente na vida da gente, e a gente quer estreitar cada vez mais esses laços. E o convite para poder falar sobre algo que eu amo falar, eu vou aceitar sempre. Né? Tem muita gente dizendo aqui que quando acabar a pandemia vai sentir falta das suas lives. Vamos fazer uma campanha. Fica live, doutor André. Hashtag. Nada, eu acho que o pessoal não vai mais me aguentar mais nessa pandemia falando tanto em live. E eu vi as mensagens, assim, porque eu realmente não podia interromper algumas falas, mas eu vi alguns pacientes assim mandando, eu li todos eles, eu agradeço demais o carinho, meus pacientes do consultório, meus pacientes lá do ambulatório do Recanto, né? Eu pude ver aqui, ler todos, e fica um grande abraço aqui, muito queridas, mandando mensagem, pessoas de outras, e a gente só não vai citando o nome porque realmente foi passo de alguém. Um grande abraço, boa noite para todo então, mundo, gente, e muito obrigado pela oportunidade. Uma excelente noite para todo mundo de sono. A partir de amanhã, partiu caixinha do celular, né? Partiu observar mais. Deixei a primeira live, eu coloquei lá no meu IGTV, eu não deixei nem nos 24 horas, eu publiquei mesmo no IGTV e vou tentar publicar essa segunda parte no IGTV também. Então, você que chegou agora por último, que está perguntando aí se ficou salva, se vai poder assistir, tá lá no IGTV, tá bom, doutor André? Beijos e muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.